Começar a avisar, ei gente, boa noite, tudo bom? Então já estamos aqui então no Insta, estamos aqui no Face também ligadinhos, sei que vocês vão chegar daqui a pouquinho. Enquanto isso eu vou falando para vocês sobre o nosso tema de hoje. Na verdade é um tema que tem falado comigo, tem mexido muito comigo durante já alguns dias. Sobre a murmuração. Oi Neuzeli, boa noite, tudo bom? Bom que você está aqui. Quem for chegando, vai me dando um oizinho e me diz de onde você está falando, de qual cidade você está, que aí eu consigo ver vocês aqui, enxergar vocês e conversar direitinho com vocês. Então, esse tema da murmuração tem me tocado muito ultimamente, porque por mais que a gente se ache uma pessoa super equilibrada, né, a gente tem áreas de nossa vida do qual a gente é mais resistente a não reclamar. Ou seja, existem áreas de nossas vidas que a gente tem dificuldade, né, em ficar com a boca fechada, em não emitir uma opinião precipitada, né, e a gente acaba sofrendo um pouco mais em determinadas áreas de nossas vidas porque realmente a gente não consegue controlar a nossa boca, a gente não consegue controlar a nossa língua. E teve uma frase assim sobre a murmuração que mexeu muito comigo, com relação a que às vezes a gente pede tanto as coisas para Deus, né? A gente deita a nossa cabeça no travesseiro à noite e começa a orar pedindo tanta coisa, né? Pedindo força, pedindo uma casa, um lar estável, equilibrado, paz de espírito e tantas outras coisas. E no dia a dia a gente contradiz, né? Tudo aquilo que a gente está pedindo, a gente destrói com as nossas mãos e parece que eu escuto a voz de Deus falando assim: vou te dar mais o que você está me pedindo? Se você reclama do que eu já te dei, do que você já tem, para que eu vou te dar mais se você vive reclamando do que você já tem? E é um assunto para a gente começar a pensar, não é? E refletir para saber se realmente a gente está trabalhando a favor dos nossos sonhos, se a gente está trabalhando a favor daquilo que a gente quer construir, ou se a gente está derrubando tudo isso com a nossa boca, com os nossos lábios. Certo? Gente, eu não vou demorar para começar, eu sei que vai ficar gravadinho aqui para vocês, então eu vou começando, o pessoal vai entrando, mesmo que você assista depois, né, na gravação, você pode continuar conversando aqui com a gente, tá? Pode colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo depois, a gente vai comentando, tranquilo? Certo? E pedir um favor, antes da gente começar também, já compartilha essa live na página de vocês, o pessoal aqui do Face que estiver assistindo. Se puder já ir compartilhando para que outras pessoas possam estar acompanhando também, possam estar tendo acesso a essas informações, a essas palavras. Eu serei imensamente grata, ok? Combinado? Então já entra compartilhando, marcando alguém, curtindo aqui, que a gente vai conversando. Então hoje vamos falar sobre 3 prejuízos que a murmuração traz para a nossa vida, né? Deixa marcado em nossas vidas. Eu tenho pensado muito com relação ao poder que a nossa palavra tem, né? Que a nossa boca, que a nossa língua tem. A Bíblia fala que nós seremos justificados ou seremos condenados pelas nossas palavras. E eu não comecei, a ficha não caiu. Oi Ju, tudo bom? Boa noite. E eu não tinha ideia do tamanho, da importância, do quão poderosas são as nossas palavras no que diz respeito às coisas que vão acontecer em nossa vida, né? Fazendo uma reflexão rápida com relação à importância no reino espiritual das nossas palavras, né? Tudo que a gente fala. Ei Marilene, tudo bom? Boa noite. Tudo que a gente fala tem um impacto muito grande na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, né? Na nossa vida física também, porque todas essas questões espirituais e emocionais acabam refletindo diretamente no nosso corpo, no nosso físico. E eu parei para pensar tudo que aconteceu, tudo que foi criado, tudo que aconteceu na Bíblia antes foi proferido, foi anunciado com palavras. Vocês já pararam para pensar nisso? A criação do mundo foi através da palavra, da anunciação, né? Todo o processo de remissão do pecado que Deus enviaria Jesus para salvar foi através de profetas. Os profetas anunciavam as coisas que iriam acontecer. Inclusive, até no Novo Testamento, vêm os discípulos para poder estar falando também sobre o que vai acontecer nos últimos dias. Tamanha a importância da gente estar falando, né? Da gente estar proferindo palavras, as coisas que ainda vão acontecer.
E não é diferente dentro da nossa casa. A gente precisa estar atento ao fato de que nossas palavras anunciam aquilo que a gente deseja que aconteça, né? E por mais que eu comece a pedir alguma coisa, se eu falo o contrário, eu estou anunciando coisas diferentes daquilo que eu desejo. E é bem mais provável que aconteça exatamente do jeito que eu falo e não do jeito que eu tanto desejo. Fico lá mentalizando, com o olho fechado, pedindo as nossas orações. Certo? Então, nesse contexto, eu queria muito que antes de a gente começar a falar desses 3 prejuízos, a gente parasse para pensar qual área da nossa vida, qual área da sua vida que você tem mais dificuldade em ficar com a boca fechada. Né? Existem áreas da nossa vida que a gente tem dificuldade para fazer isso, que a gente é muito rápida para falar, não julgar às vezes nem mal a pessoa, assim, de querer denegrir a imagem, mas a gente é rápida a julgar uma situação, alguma coisa, e a gente não para pensar nas consequências, no que realmente a gente está dizendo. E existem áreas, pode ser a familiar, pode ser a profissional, pode ser a questão de familiares, né? Pai, mãe, sogro, sogra, desses tipos de relacionamento. Qualquer área, começa a pensar qual a dificuldade que você tem, qual área da sua vida que tem maior dificuldade para poder lidar com essa questão da reclamação e da murmuração, certo? E pensando assim, eu queria muito que você começasse a ver esses prejuízos dentro dessas áreas, para você imaginar o que pode vir a acontecer, né, se você não parar de reclamar ou de falar palavras não pensadas ou mal colocadas. Ok? Oi, Itila tá aqui, tudo bom? Maite chegou aqui no Insta também, boa noite. Mamãe tá aqui, oi mãe, boa noite. Carol chegou, Carol, boa noite. Exatamente na hora que eu parei. Sumai, boa noite. Eu vou continuando aqui. Vocês podem ir conversando comigo aqui, ok? Fazendo seus comentários, fazendo perguntas, porque a intenção realmente é a gente estar compartilhando nossas experiências, tá? E nossas vitórias também, né? Incentivar, motivar uma outra a continuar nesse caminho, fortalecer uma outra, ok? Então vamos lá, o primeiro prejuízo de quem não consegue ficar com a boca fechada e que só consegue reclamar e murmurar é que a gente começa a contradizer tudo aquilo que a gente deseja. Oi, Kátia, tudo bom? Boa noite. Eu comecei a falar disso no início, mas vocês já pararam para pensar, né? Quando a gente vive momentos de estresse, né? De frustração ou de angústia, a gente tem a tendência a exagerar, né? Nossos sentimentos são exagerados, a nossa fala é exagerada, a nossa percepção do que está acontecendo, ela é meio que alterada. Ei, Gleice, tudo bom? A gente tem essa tendência a exagerar, a fazer um drama maior quando a gente está num momento de desequilíbrio ali, de estresse, ou que a gente está pressionado ou frustrado. E a gente começa a enxergar a situação um pouco maior do que ela realmente é, né? E a primeira saída que normalmente a gente encontra é o quê? É reclamar, né? A falar, a fazer um julgamento antecipado das coisas que estão acontecendo. E aí é muito comum sair frases do tipo: meu Deus, eu não tenho paz nesse lugar, dentro da minha própria casa eu não tenho paz, meu Deus, esse lugar é um inferno, eu quero sumir daqui, você não presta pra nada, você nunca escuta o que eu falo, você não quer parar pra me ouvir direito. E a gente vai soltando frases assim que na maioria das vezes elas estão em desacordo com as orações que a gente faz à noite, durante o dia, o que a gente deseja, a gente pede a Deus para nos ajudar a conquistar dentro da nossa casa, ou dentro do nosso trabalho, ou em qualquer outro ambiente que a gente frequente. Não é verdade? A gente para toda noite para orar, a gente pede a Deus que a minha casa seja um lugar de paz, que a minha casa seja um lugar onde eu tenho um ambiente seguro para os meus filhos, saudável, equilibrado. Aí chega o dia, na primeira frustração que a gente tem, ou no primeiro desafio que a gente encontra, que seja com os nossos filhos, com os nossos maridos, a nossa boca se apressa para dizer palavras que estão em completo desacordo com aquilo que a gente deseja. Você não presta para nada, você não vai dar em nada, você não me ama, você nunca olha para mim, você nunca me escuta, eu nunca encontro nada nesse lugar, meu Deus, eu quero sair correndo daqui, eu não aguento. E essas coisas vão tendo um poder tão grande dentro do ambiente que a gente vive que
que elas começam a se tornar reais em nossas vidas. E elas crescem, porque na verdade a murmuração é um ciclo. A gente começa falando mal, reclamando de um problema, né? E fatalmente os problemas vão acontecer, eles acontecem normalmente. Isso para qualquer um. Oi, Sônia, boa noite. Eneida tá aqui também. Boa noite, Eneida. Os problemas acontecem no nosso dia a dia, isso é normal, só que a gente começa a querer também reclamar. E quanto mais a gente reclama, mais a gente se acha no direito. E aí a coisa vai crescendo, né? E a gente começa a falar essas coisas que estão em desacordo com o que a gente deseja. E pode parecer, muita gente fala, deixa eu falar mesmo, eu preciso extravasar, deixa eu falar, que aí eu me acalmo. E na verdade a gente está dando linha na pipa, né? E quanto mais a gente se acostuma a reclamar das coisas, quanto mais a gente se acostuma a murmurar, mais rápido, né? A gente já começa, quando acontecer de novo um problema, uma frustração, uma falha, a gente é muito rápida para continuar reclamando. E a gente fica presa nesse vício aí que parece que não faz a nossa vida andar, que não faz a gente amadurecer, que não faz a gente crescer nos nossos relacionamentos. E a gente fica presa, literalmente. Parece que a gente fica estagnada. Quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente murmura, mais estagnado a gente fica. Nossos relacionamentos não crescem, não andam, a gente não amadurece, né? E a gente fica parada. E não são palavras de alívio. Não é essa questão, deixa eu falar pra extravasar, deixa eu falar pra me acalmar. Não é. A gente precisa ter o autocontrole. E a gente precisa realmente saber que as nossas palavras precisam estar de acordo com aquilo que a gente deseja. Não tô falando de perfeição, essa questão, nossa, eu nunca vou ser controlada, assim, que difícil. É difícil, a gente fala, a gente faz. Mas a questão toda, se a gente não parar pra dar um corte agora, né, pra gente não começar a diminuir isso, a gente rever essas questões do que a gente, como a gente reage, a tendência é piorar. Eu sei que é difícil, que talvez eu não consiga de primeiro, mas se eu diminuir, né, as minhas reclamações e a cada dia mais eu conseguir diminuir, a cada semana mais eu tenho uma área da minha vida que eu reclame menos, que eu murmure menos, eu tô vencendo, eu tô conseguindo. Isso tudo é um treino, né? E não é perfeição. E é saber que se acontecer, você na próxima vez vai ter o controle, o autocontrole suficiente, vai ter esse estalo na mente. Opa, tô reclamando, tô murmurando, isso já não é mais comum pra mim. Se aconteceu, tudo bem, vamos sacudir a poeira, vamos ressignificar isso, vamos tentar fazer, se eu falei alguma coisa com o filho ou com o marido que realmente machucou, que ofendeu, que pode trazer algum sentimento que fique mal resolvido, eu vou lá e vou ressignificar isso, eu vou conversar. Mas a gente precisa começar a parar com esse hábito, com esse vício, e é um vício. Quanto mais a gente dá linha, mais a gente vai ter facilidade para continuar falando e reclamando daquilo que a gente tem, que acontece com a gente, certo? Então, o primeiro prejuízo de quem murmura demais, de quem reclama demais, é que a murmuração, ela vai exatamente contra tudo aquilo que a gente deseja pra gente, pra nossa família, pro nosso trabalho, para qualquer área de nossa vida, certo? Oi, Fernanda. Fernanda tá aqui. Ei, Karine. Boa noite, tudo bom? Certo? Podem falar. Vocês conseguem imaginar uma área da vida de vocês em que vocês têm essa dificuldade de manter a boca fechada, assim, de não ficar reclamando? Né? Eu tenho uma área da minha vida que eu preciso, assim, eu peço muito a Deus para me ajudar a controlar a minha língua, porque às vezes é difícil, às vezes a gente passa por desafios tão grandes que parece que reclamar vai ajudar, mas aí depois a gente acaba que a gente só vai se afundando, certo? A Gabi chegou. Oi, Gabi, tudo bom? Saudade, Gabi. Então, o segundo prejuízo de quem murmura demais é que torna o nosso coração ingrato, né? Presta atenção, quanto mais a gente reclama, e normalmente a gente reclama daquilo que a gente não tem, né, do que falta pra gente, ou do que a gente tá com uma dificuldade muito grande de conseguir, ou do que a gente perdeu, né, e aí a gente começa a treinar, a olhar somente para essas coisas que a gente não tem, que a gente não conseguiu, ou que a gente tem e não consegue desfazer. Kátia falou aqui, ó, tô me policiando sempre. A gente precisa ter essa patrulha dentro da gente mesmo. A gente precisa ter esse hábito de começar a saber, opa,
Tem uma frase que o meu pastor lá na igreja, o pastor Joelson, falou uma vez, que eu repito sempre que eu posso. A gente não consegue evitar que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, né? A gente não pode evitar certas situações. Às vezes, realmente, a palavra sai muito antes da gente pensar, mas a gente pode evitar que os pássaros façam ninho na nossa cabeça. A gente pode evitar que isso se torne costume, que isso se torne um vício, que isso se torne rotina na nossa vida, né? E isso, o primeiro passo a fazer é você reconhecer em qual área da sua vida você tem mais dificuldade e aí ter essa patrulha, ter uma sirene na sua cabeça e sempre que você começar, você, não, para aí, deixa eu parar, vou começar de novo, não, vou engolir o que eu falei, eu vou morder minha língua, eu vou ter que pensar numa estratégia boa pra mim, pra eu começar a nem terminar a frase que eu comecei, né? A Karine tá falando aqui, é um treino, exatamente, é um treino minuto a minuto. Nem diário, não é? Todos os dias, é isso mesmo. E Neuzelita, bonito? Obrigada. Essas palavras me motivam, me incentivam, você sabe. Elogios de amiga, assim, de pessoas que a gente gosta muito, fazem bem pro coração. Então, e aí, quanto mais a gente reclama, a gente tá olhando, tá treinando a olhar para aquilo que falta, para aquilo que ou eu tenho demais, ou não quero ter, né, para aquilo que da parte de mim que eu não gosto, e ao invés de eu começar a olhar para aquilo, para as conquistas que eu realizo no dia a dia, né, Karine, às vezes a gente começa a falar, nossa, eu murmurei de novo, mas eu esqueci daquele outro dia que eu consegui me policiar. E aí a gente não consegue olhar para as conquistas que a gente tem, porque a gente já conquistou, para aquilo que a gente está prestes a conquistar, e a gente está reclamando de novo, de novo, de novo, parece que isso é o nosso alimento, reclamar e falar. E tem uma coisa muito séria dentro dessa ingratidão, né? Nossos olhos ficam cegos, né? A gente perde a sensibilidade, né? Das pequenas coisas, de começar a observar as pequenas coisas e conseguir saber que são essas pequenas coisas que são degraus pra gente, né? Crescer, pra gente amadurecer, pra gente conquistar mais, conseguir mais, ser mais. E a gente perde completamente isso. E a ponto de que a gente não consegue olhar coisas boas na nossa vida. E por isso que no vídeo que eu postei de divulgação da live, eu falei da importância da gente fazer um desafio de passar de início uma semana sem reclamar. De tentar não murmurar durante uma semana. Mas principalmente ter a estratégia de enumerar qualidade, porque normalmente a maioria das vezes a gente reclama de pessoas, né? Reclama principalmente das pessoas que moram com a gente, do marido. A gente tem uma rapidez para conseguir apontar os defeitos, as falhas, o que ele deixou de fazer, o que você pediu e ele não fez, né? E se a gente tem pelo menos 5 qualidades listadas das pessoas que a gente mais reclama, né? E eu aconselho fazer de todos os membros de casa, né? Do marido, dos filhos. Se a gente tem pelo menos 5 qualidades, na hora que a gente for reclamar, a gente pode perfeitamente... Peraí, deixa eu pensar. Eu tô reclamando de uma coisa, mas eu sei que ele é 5. Tem essas 5 qualidades, né? E a gente começa a olhar com outros olhos. A gente começa a treinar o nosso olhar para aquilo que a gente já tem, né? Tem pessoas, eu já conversei com mulheres que reclamavam muito, meu marido não me ajuda em casa, ou meu marido não é de me dar flores ou presentes fora de datas comemorativas, e aquilo parecia que consumia, né? Nossa, mas que coisa muito ruim. A minha amiga, o marido da minha amiga manda flores no dia da mulher, o marido da minha amiga faz isso, ajuda na casa, faz aquilo outro. Mas peraí, eu paro e pergunto, tudo bem, não ajuda, você pode começar a pedir ou insistir um pouco mais, arranjar um jeitinho para pedir para ele te ajudar mais ou te dar flores. Mas e das outras coisas? O que mais? Ele é só isso? Ele não faz nada? Ou tem outras coisas que ele ajuda, que ele faz, que ele te dá, ou ele é carinhoso, ele fala, tem palavras doces para você, agradável, ele gosta de um contato físico, ele vive te abraçando, ele vive comunicando amor. E aí a gente fica presa naquilo que não manda flores, não manda flores, não manda flores, e se esquece das outras coisas. Olha como o nosso olhar é completamente focado naquilo que eu não tenho, eu paro de perceber, agradecer e exaltar a pessoa pelas qualidades que ela tem. A Kátia tá falando aqui muito sábias palavras, ótimas colocações, excelentes exemplos. São muito bons, né, Kátia? A gente tem que parar, tem um momento de reflexão assim. A Karine falou aqui também, tem me policiado o tempo todo hoje.
Hoje foi um dia. Tinha uma lista de 10 coisas para fazer, fiz 2 e fiquei reclamando porque eu não consegui. Mas espera agradecer por ter conseguido as 2. Exatamente, Karine. Deixa eu ver o restante aqui, clicar para ver o restante que você falou. Por ter conseguido fazer as 2 coisas e muito bem feitas. Olha só, é exatamente assim que a gente é acostumado, né? Parece que a gente se acostuma muito fácil a reclamar. Não fiz, deixei de fazer, não consegui fazer isso, mas fiz 2 coisas muito bem feitas. Olha só, parabéns pra mim, parabéns pra você, Karine. É exatamente assim. E vamos policiar. E é como você disse mesmo, Karine, é um treinamento, é dia a dia. Se a gente dia a dia não vencer essas barreiras e esses tipos de pensamentos que invadem nosso ser, né, a gente não consegue. O negócio é não dar linha na pipa para essas palavras que insistem em sair, né, e falar e fazer parte do nosso dia a dia. Muito bem, o MacLeod aqui também falou. Enquanto reclamamos da vida, tem pessoas lutando por uma. Exatamente. Quais são as primeiras palavras, seus primeiros pensamentos quando você acorda de manhã? É de gratidão pela vida, pela saúde? Ou a gente já acorda, meu Deus, não aguento mais acordar cedo, essas crianças que acordam. Eu tô falando por sua experiência minha, né? Meus filhos acordam muito cedo. E eu me policio muito sobre o primeiro pensamento que eu tenho, a primeira palavra que eu profiro pela manhã, né? Quando eu levanto. E eu passei muito tempo reclamando que eu não aguentava mais acordar cedo. Eu não aguento, por que tão cedo? Mas eu acordei com vida, tá acordada. As crianças acordaram, né? Bem, acordaram com saúde. E a gente precisa treinar esse nosso olhar para isso, ok? Eu notei alguma coisa porque eu acabei de lembrar aqui que eu circulei. Tipo assim, isso é uma coisa importante. É exatamente isso, uma frase que eu falei, e vou repetir, eu falei no início e vou repetir porque eu coloquei bem aqui, ó, importante. A sensação que eu acho que Deus tem quando olha pra gente reclamando demais é que tipo assim, meu Deus, ela me pede tantas coisas, né? Me pede tanto, então pra que eu vou dar mais se o que eu já dei, ela reclama do que eu já dei, né? Pediu tanto um filho, eu tô dando um filho, tá reclamando que o filho acorda cedo demais, tá reclamando que o filho não come, tá reclamando e não consegue olhar para as bênçãos daquilo. Pediu tanto um marido, pediu tanto um casamento e tá reclamando do cara lá, que o cara não dá flores, mas aí o cara tá lá, tá ajudando, ama tanto essa mulher, faz tanta vista grossa para outras coisas, para as palavras grossas, ásperas. Pra que eu vou dar mais se não tá sabendo nem administrar direito aí os sentimentos, os pensamentos e a fala, né? Enfim, pra gente pensar. O terceiro prejuízo que a murmuração causa na nossa vida é que a gente perde a esperança, certo? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente se torna completamente descrente das coisas. E aí a gente começa a simplesmente reclamando das coisas que acontecem ou que não acontecem, né? A gente reclama. Só que aí a gente entra no estágio tão mais avançado ainda da murmuração que a gente começa a reclamar das coisas que nem aconteceram ainda. Vocês já tiveram essa impressão, essa sensação de que a gente começa a reclamar daquilo? E se? Mas e se? Se o meu marido não trouxer as flores no dia do meu aniversário, e se acontecer, e a gente começa já a montar todo uma dramaturgia das coisas, como as coisas vão acontecer, sendo que elas nem começaram ainda. Eu tô lendo por conta, esse tema foi por conta do livro que eu tô lendo, esse aqui da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Ela conta uma história que representa muito bem essa questão de a gente reclamar antecipadamente, né? Ela disse que o filho mais velho dela morava num trailer logo assim que ele casou. E eles compraram uma casa, conseguiram vender o trailer e compraram uma casa, só que a casa só daria para se mudar para essa casa depois de um mês. E ela convidou ele e a esposa para poder passar esse mês na casa dela até eles conseguirem levar as coisas para casa deles, né? Só que ela falou que ela tinha tanto problema com murmuração, com reclamação, que a mente dela ela já estava reclamando da situação e já estava começando a se sentir, por que eu convidei meu filho? E se eu tiver que arrumar toda a bagunça que eles deixarem? E se a água quente, eu acho que deve ser a questão lá nos Estados Unidos, a questão de água quente ser limitada, né? E se a água quente acabar na hora do meu banho, ou se não tiver isso para comer, ou se eles não me ajudarem na despesa... Ela falou que aquele sentimento foi tomando conta dela, que por antecipação ela já reclamava com o marido, já reclamava com outras pessoas, até que ela falou assim, não, chega,
Vamos lá, eu sei que eu sou uma pessoa difícil, eu sei que meu filho também somos muito parecidos, mas eu tenho que fazer isso dar certo, né? E é assim que a gente vive, não tem essa impressão que a gente vive assim? Meu Deus, se isso não acontecer comigo, se eu não passar nesse concurso que eu estou estudando tanto, vai acontecer que eu não vou ter o dinheiro, que eu não vou ter vai estar trabalhando na profissão que eu sempre sonhei, vai ser mais um ano que eu vou estar perdendo estudando, que eu não sei o que, não sei o que. E a gente vive reclamando e a gente não vive o que a gente tem para hoje e principalmente a gente faz, sabe o que com isso que aconteceu? A gente não tira lições, né? A gente não cresce com isso. É como se as coisas que estão acontecendo agora, que sejam pequenas, fossem sementes e a gente não cuida dessas sementes, a gente joga essas sementes fora. A gente não está investindo no futuro, porque uma semente ela tem a capacidade, né, de crescer. E se eu jogo fora e não dou importância a essas pequenas coisas que acontecem, a gente simplesmente está dando tchau para uma boa semente. E se a gente não planta essa semente, se a gente não investe nessa semente, porque o nosso olho está focado em outras coisas, isso aqui é uma coisa muito pequena, afinal de contas é só uma semente, não é nada demais. Mas se a gente não pega essa semente, como por exemplo, seu marido não te dá flores, mas ele é carinhoso com você, e se você não pega essa semente, por pequena que ela seja, que pareça pequena para você, e a gente não cuida dela, a gente não planta, a gente não vai colher. Olha só, tem gente que murmura por costume, já está acostumada a reclamar de tudo e de todos. Exatamente, Imaculada. A gente tem pessoas que são acostumadas a reclamar e já está impregnada, isso já está no sangue, parece que a língua já vai antes do pensamento, né? A língua se mexe antes mesmo do cérebro mandar os comandos para formar as palavras. Oi, Paula, tudo bom? Boa noite. E aí, quanto mais a gente reclama, menos atenção a gente dá para as coisas boas que estão acontecendo, por pequenas que sejam, a gente destrói a nossa visão de futuro, a gente destrói a nossa esperança, a gente não consegue jamais olhar para o nosso futuro com a alegria de quem está conquistando, de quem está realizando, de quem está crescendo, de quem está aprendendo, de que uma coisa pequena hoje pode se transformar numa árvore enorme, frutífera amanhã. E a gente simplesmente joga fora, não é? E o que eu tenho para falar para vocês hoje, para encerrar esse nosso encontro hoje aqui com vocês, não menospreze essas sementes, por pequenas que elas sejam, que possa parecer para vocês. Não deixe que a murmuração roube a sua alegria de estar planejando o seu futuro, de estar vivendo hoje em direção a esse futuro que você tanto sonha, né? Se você quer que sua casa seja um ambiente de paz, tranquilidade, de equilíbrio, que você pegue essas sementes, por pequenas que sejam. Pode ser que hoje você não esteja passando por um momento de equilíbrio nos seus relacionamentos familiares, mas algo bom tem e está acontecendo. Então pega essa coisa boa, por menor que ela seja, por mais insignificante que você acha que esteja parecendo, uma palavra boa que você consegue ouvir do seu marido, ou uma atitude boa dos seus filhos, né? E pegue isso e guarde essa semente com carinho, plante, cuide dessa semente, porque essa semente você plantando essa semente, ela vai crescer, né? Ela vai florescer, ela vai dar frutos, certo? Certo? Vou pedir mais uma vez para vocês um favor. Compartilhe essa live, esse nosso encontro aqui com as pessoas, para que elas possam estar tendo acesso também, participando aqui, por mais que seja gravado, que elas possam estar também ouvindo disso, ouvindo a respeito, né? E podendo começar a decidir a ter uma vida diferente, né? A se policiar com relação às palavras que são ditas, com relação à murmuração, e aí começar a construir, realmente andar em acordo com aquilo que a gente deseja, né? Que a gente deseja para nossa família, que a nossa palavra, que a nossa boca, que a nossa língua, ela seja em completo acordo com aquilo que a gente pede à noite em nossas orações. Se a gente pede tanto um lar equilibrado, a gente tem que buscar ter equilíbrio, inclusive nas nossas palavras, né? Se a gente quer ter uma atmosfera de paz em nossa casa, nos nossos relacionamentos, que a nossa língua seja também canal de paz, né? Liana, chegou no final, Liana, mas depois você vê tudo desde o início.
Né, primo? Aí dá pra você correr aí. Então, gente, compartilha aí na página de vocês para que vocês consigam alcançar outras pessoas também. E muita gente depois me pergunta se eu consigo falar um pouco mais a respeito. Muita gente me procura perguntando se eu consigo falar mais a respeito de alguns temas. Como vocês sabem, eu trabalho, né, como coach de mães, principalmente de mulheres, mas aí a gente fala muito sobre questão de relacionamentos, então serve tanto para homens quanto mulheres. Se você quer saber mais como é que funciona, e esses temas são trabalhados dentro das sessões, né? Mas se você quer saber mais sobre isso, se você quer mergulhar nessa questão de autocontrole, autoconhecimento, inteligência emocional, para abençoar seus relacionamentos, para refletir nos seus relacionamentos, vocês podem me procurar. Na minha bio aqui do Instagram e no meu perfil do Face tem todo o meu contato por e-mail, ou inclusive por direct aqui ou por mensagem, vocês podem estar entrando em contato comigo. A gente pode estar combinando uma sessão, seja online ou seja presencial, para a gente conversar mais e tentar ver em qual área aí você precisa de mais atenção dentro dos seus relacionamentos. E aí a gente pode estar fazendo muita coisa, trabalhando muita coisa, não só conversado, mas em ferramentas práticas, né? Para que a gente possa estar crescendo aí enquanto família, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, certo? Muito obrigada, gente. Eu fico ansiosa sempre para estar esses encontros com vocês. Obrigada por estarem aqui e até a próxima. Provavelmente daqui a 15 dias a gente está junto de novo nesse ao vivo, nesse bate-papo. E durante as semanas vocês sabem que eu posto videozinhos curtinhos para ajudar vocês. Então também vocês podem estar lá acessando os meus perfis para vocês darem a conferida nesses vídeos pequenos, assim, com as dicas rápidas e práticas pra gente melhorar nosso casamento, pra gente melhorar nossa maternidade, a gente melhorar nossa vida pessoal. Um beijo, fiquem com Deus, tá? Tchau!